Autorizado pelo doutor, quer dizer, pelo ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital DF Star em Brasília às 11h25 da manhã desta quarta-feira para a realização de exames após a queda na cela da PF. Nós vamos acionar a repórter Berenice Leite, que traz as atualizações. A realidade está posta. Silêncio da OAB. Nota de repúdio do PL, parlamentares da direita indignados nas redes sociais. Michele está sozinha na luta pela vida do ex-presidente? A gente vai entender toda essa história com a nossa queridíssima repórter diretamente de Brasília, Berenice Leite, que já está aqui conosco no telão. Berê, estou vendo que você está aí no DF Star, inclusive com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Oi, Geise, muito boa tarde para você também, para todos que nos assistem. E como você bem disse, eu falo direto aqui do Hospital DF Star, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, realiza uma bateria de exames, né? Exames justamente em fator da queda que ele sofreu ali na madrugada anterior e só foi encontrado depois de horas, né? Isso porque haveria uma visita da Michele Bolsonaro. Bom, como vocês podem ver, apoiadores, né? Doutor Sebastião Coelho está aqui com a gente também. Já vou conversar com o senhor, viu, doutor Sebastião, se o senhor me permitir. Essas apoiadoras que estavam, inclusive, acompanhando lá na Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente cumpre essa sentença, por volta de 11 horas da manhã, elas vieram junto aqui acompanhando, disseram, inclusive, que ele veio sob uma forte escolta policial, carros e também motocicletas da Polícia Federal, né, carros descaracterizados também, até chegaram a comentar, né, qual o motivo de tanta segurança assim, nem mais, nem menos, nem mesmo, melhor dizendo, criminosos da mais alta periculosidade talvez receberiam esse tipo de tratamento. Mas o importante, né, nesse momento aqui, inclusive com quem eu conversei, principalmente, né, políticos que vieram até aqui, foi a autorização do ministro Alexandre de Moraes para que ele pudesse realizar esses exames. O primeiro exame, a informação que nós já temos é que já teria ali confirmado de fato o traumatismo craniano, e eu conversei ainda há pouco, né, a deputada Bia Kicis, ela estava aqui desde as primeiras horas da manhã acompanhando, ela conversou com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a Michele que é acompanhante do Jair no hospital, no entanto ela ainda não tem uma autorização, né, para estar com ele. Ela está aguardando uma autorização do ministro Alexandre de Moraes. Parece que ela esteve ali com o ex-presidente muito rápido e ainda não pode estar com ele como acompanhante, né? Está aguardando essa autorização. Mas existem muitos pontos ainda que precisam ser esclarecidos, segundo a deputada Bia Kicis, né? Inclusive, não se sabe exatamente o horário em que ele sofreu essa queda e nem mesmo quanto tempo ele ficou ali desacordado até ter sido ali socorrido, recebido os primeiros socorros. Há até uma discrepância ali, o perito falou no horário de 7h40 terem aberto a porta e depois falaram 8 horas, então esse horário também é controverso, algo que ainda precisa ser esclarecido, mas um ponto é incontestável, né? A demora e a negligência para trazer o ex-presidente aqui para fazer esses exames. Vamos acompanhar um trecho da fala da deputada Bia Kicis. Isso tudo é fruto de uma facada, uma violência bárbara que ele sofreu. Então agora eu acho que não serve como desculpa dizer que ele não acionou o protocolo, porque todo mundo já sabe que ele é assim mesmo, ele não vai acionar, ele não vai pedir socorro. Eu como parlamentar, né, eu pretendo conversar com o delegado, conversar com o perito, para a gente entender como é que vai ser essa história, se ele tiver um novo incidente, acidente, se acontecer alguma coisa, como é que vai ser feito esse atendimento? Muito bem, ficam aí esses questionamentos. Eu quero aproveitar aqui a presença do doutor desembargador, né, aposentado Sebastião Coelho. Bem-vindo, muito obrigada por falar conosco, desembargador. Já tivemos hoje pela manhã a visita de 2 parlamentares, a deputada Bia Kicis, Coronel Crisóstomo, mas percebo que muitos, né, que se elegeram ainda sob o guarda-chuva de Jair Bolsonaro, talvez poderiam estar aqui prestando esse apoio, assim como o senhor está fazendo no dia de hoje.
Mas vamos ao ponto X, né, da questão. Como que o senhor avalia essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? O senhor acredita que isso poderia ter sido autorizado há mais tempo? Ou, de fato, era necessário uma confirmação, laudos, inclusive da perícia, da Polícia Federal, enfim? Boa tarde a todos. Berenice, eu começo dizendo, na minha avaliação pessoal e jurídica, que Alexandre de Moraes, ele quer a morte de Bolsonaro. Porque todas as atitudes que ele toma, impedindo o tratamento adequado, fica claro que o desejo do íntimo dele é a morte de Bolsonaro. Eu falo isso com toda tranquilidade, né? Veja, a Lei de Execuções Penais, 7.210, que é de 1984, ela diz em seu artigo 10 que é dever do Estado uma série de assistência ao preso e ao internado. E no artigo 14, parágrafo 2º, diz que no estabelecimento prisional, não havendo o tratamento adequado para o socorro, o diretor do estabelecimento deve determinar que ele seja feito em outro lugar. Portanto, quando naquele primeiro momento a Polícia Federal disse, olha, a dona Michele deu entrevista e eu vi, ela disse, olha, quando eu falei com o delegado, ele prontamente disse, não, nós vamos levá-lo ao hospital. Correto. Aquela nota da Polícia Federal estava correta porque a competência é do diretor da polícia, do estabelecimento prisional. Na sequência, saiu uma outra nota da Polícia Federal dizendo, não, vamos submeter ao ministro Alexandre de Moraes. Completamente equivocado. Isso aí é um abuso de poder absoluto. Alexandre de Moraes, eu sempre registro, eu deixo registrado para o público, Alexandre de Moraes é um criminoso. É um criminoso que está ocupando um cargo de juiz. Eu vi que amanhã terá no Supremo Tribunal Federal um evento denominado Democracia Inabalada. Eu sugeriria ao ministro Fachin que ele mudasse o nome para Democracia Falsificada, porque nós temos uma democracia que não é democracia, é de faz de conta. E quem está falsificando essa democracia nossa, o resto que ainda tem, é o Supremo Tribunal Federal. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é inadmissível. Agora me causa espécie, você falou dos parlamentares, os covardes. Todos que se elegeram na bandeira de Bolsonaro, de Deus, Pátria, Família e Liberdade, e não vem aqui demonstrar o seu apoio, são os covardes, oportunistas, não é? Essa é a primeira coisa. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, veja, eu fui juiz por mais de 30 anos, juiz desembargador, fui juiz de várias execuções penais, não é? A atitude dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal é uma atitude conivente, covarde, conivente com os crimes de Alexandre de Moraes. O que Alexandre de Moraes está fazendo com Bolsonaro é tortura classificada na lei, tá certo? Então, na minha avaliação, quando ele, como é que uma pessoa, qualquer, não precisa ser médico, nada, se alguém bate a cabeça em qualquer situação, o procedimento correto é levar imediatamente para um hospital. Qualquer pessoa, agora, veja, um homem, o Bolsonaro é um homem da minha idade, com 70 anos de idade, que tem todo esse histórico médico. Agora também tem que ser verificado a circunstância desse acidente, entre aspas, na cadeia, certo? Lá na cela onde ele está, tem um botão de alarme que no momento ele possa acionar e o policial de plantão vir. Então tudo isso tem que ser esclarecido. Qual foi a hora que isso aconteceu? Qual foi o primeiro contato que os policiais tiveram com ele? Então tudo isso, mas quem é o responsável por tudo isso? Alexandre de Moraes, um criminoso, repito. Por quê? E também registrar que a covardia, General Tomás Paiva, comandante do Exército, o senhor é um covarde. Por que é um covarde? Porque Bolsonaro é um militar das Forças Armadas e pelo Estatuto dos Militares ele tem que cumprir pena em unidade do Exército Brasileiro. Então o general Tomás, na sua covardia e conivência com Alexandre de Moraes, depois até deu uma entrevista dizendo não, uma nota, não queria o Bolsonaro aqui no quartel porque poderia inflamar. Não se trata disso.
Os criminosos que cometem os crimes mais horríveis têm melhor tratamento do que Bolsonaro, porque lá no presídio, e eu conheço o presídio de Brasília, porque eu digo, fui juiz de execuções penais, qualquer situação de emergência é levado. Agora, não existe situação de emergência em estabelecimento prisional depender de autorização de nenhum juiz. Perdoe por ter alongado, mas eu tinha que registrar tudo isso. Imagina, quero agradecer a sua participação, viu? Doutor Sebastião Coelho, obrigada. Veio aqui para trazer, né, o seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Os apoiadores permanecem aqui acompanhando para que o ex-presidente possa realizar todos esses exames no intuito de talvez ali identificar algum tipo de agravamento em fator dessa queda. Agora, doutor Sebastião tocou num ponto importante que a deputada Bia Kicis também, durante uma coletiva, ela conversou aqui conosco, com os jornalistas, e ela fala sobre uma espécie de protocolo que teria lá na superintendência, no sentido de que o ex-presidente talvez deveria ter pedido socorro, e ela fala, olha, não é o perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele é um homem durão, a gente pergunta para ele se ele está bem, ele fala que está bem, mas a gente sabe que ele não está bem. Palavras da própria Michele Bolsonaro, da esposa dele. Então, justamente nesse sentido, né, é que a deputada Bia Kicis voltou a reforçar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sob a custódia do Estado. Então, é responsabilidade do Estado dar a ele tratamento digno de saúde. Vamos acompanhar, então, mais um trecho dessa fala da deputada Bia Kicis. Não vai acionar, não vai pedir socorro. Eu, como parlamentar, né, eu pretendo conversar com o delegado, conversar com o perito, para a gente entender como é que vai ser essa história. Se ele tiver um novo incidente, acidente, se acontecer alguma coisa, como é que vai ser feito esse atendimento? Muito bem. E, bom, uma última informação é com relação ao Conselho Federal de Medicina. Eles publicaram uma nota ainda hoje e que diz o seguinte, vou trazer o principal trecho, tá? Que o CFM reafirma que a autonomia do médico assistente deve ser soberana na determinação da conduta terapêutica, não podendo sofrer influência de qualquer natureza por possuir presunção de verdade. Em obediência ao disciplinado em lei e ao Código de Processo Ético Profissional, o CFM determinou ao Conselho Regional de Medicina, aqui do Distrito Federal, a imediata instauração de sindicância para a apuração dos fatos. Então, fica aí essa última informação, Geisiane. Conselho Federal de Medicina, né, instaurando, pedindo aí uma sindicância para apurar os fatos em torno aí do atendimento e também da autonomia dos médicos em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, por todas as informações aqui no nosso JDO segunda edição. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com um excelente time de analistas políticos. Vamos conhecer então o nosso time de hoje, que já está aqui conosco no telão. É tradição por aqui também começar pelas damas. Doutora Kátia Magalhães hoje conosco. Doutora Kátia, boa tarde, feliz 2026, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise, Serrão, nossos espectadores. Feliz 2026 a todos, dentro do possível, né? Mas o possível é a nossa luta pelas liberdades, agora pela vida do presidente Bolsonaro e de todos nós que estamos na oposição. Boa, doutora Kátia. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde.